tarde a todos vocês, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês nesse encontro estratégico com autoridades que a ANAP promove. Gostaria aqui de agradecer a presença de todos, em nome do nosso presidente do nosso conselho, Dr. Eduardo Amaro, nosso diretor executivo, Antônio Brito, e da nossa diretora de conteúdo, Evelyn Tiburcio, e dizer que é um prazer, então, aqui, como diretor de Relações Governamentais da ANAP em Brasília, estar ao lado dessas autoridades aqui presentes. Primeiramente, agradecer, então, a presença do deputado Pedro Westphalen, deputado do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, médico, defensor das causas da saúde, atuante, o deputado Luizinho, também do Partido Progressista do Estado do Rio de Janeiro, também é um médico, presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, dois deputados que foram essenciais para todo o setor saúde, principalmente no momento da pandemia. Havíamos aí sempre que havia qualquer demanda ou problema, recorríamos a eles, mesmo à distância. Então, aqui, publicamente, eu quero agradecer aos senhores deputados a presença de vocês. A nossa intenção aqui é fazer um bate-papo para falar um pouco sobre o atual momento da saúde brasileira, e para isso nós convidamos, então, a Vera Valente, que representa aqui a FENA Saúde, a diretora executiva da FENA Saúde. Convidamos o doutor Wilson Skolnick, que representa aqui a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a Abramed. O doutor Paulo Fracaro, que representa a Abimo, que é toda a nossa indústria aí de máquinas e equipamentos para o setor saúde, e dois representantes dos nossos associados, o doutor Rafael Cremonese, do Grupo Hospitalar Mãe de Deus de Porto Alegre, e o doutor José Otávio, do Hospital Marcelino Champagnat, lá de Curitiba. Então, primeiramente, sejam bem-vindos, e eu já queria, de pronto, passar a palavra, então, ao deputado Pedro Westphalen, para que ele nos falasse um pouco sobre esse atual cenário da saúde, em alguns minutos. Depois a gente passaria para o deputado Luizinho e abriria aqui para um bate-papo descontraído nessa 1 hora que a gente pretende ter de conversa com vocês. Deputado Pedro Westphalen, seja bem-vindo. A palavra está com o senhor. Muito obrigado, Marco Aurélio. Um prazer falar com um amigo. Na presença de tantos amigos aí, eu quero cumprimentar e agradecer ao doutor Eduardo, presidente da ANAP, pela oportunidade de conversarmos de temas da máxima importância para todos nós. Convido também nosso diretor executivo, Antônio Brito, né? Em nome dele, a todos os nossos associados da ANAP e todos que estão participando desse momento, mais um CONAP, onde se discute temas de mais alta relevância no setor saúde. Um abraço especial ao meu amigo, grande deputado Luizinho, que foi secretário de Saúde do Rio de Janeiro, no momento em que teve que colocar toda a sua competência para superar aqueles graves problemas que tinha e superou. Não tem sido diferente no Parlamento Federal. Nosso líder lá, logo que chegou a pandemia, propôs a formação de uma comissão externa de enfrentamento ao coronavírus, que eu tive a honra de ser capitaneado pelo Luizinho, se destacando e consolidando como uma grande liderança do setor saúde. Não poderia ter escolhido melhor aparecendo do que o Luizinho para este momento, né? E contribuímos muito, o Parlamento deu respostas muito importantes na pandemia e também fora da pandemia para caminhos que nós temos que trilhar juntos na busca de uma assistência melhor na área da saúde. Meu amigo Fracaro, Paulo Fracaro, pós-covidiano também, que nem eu, não teve tão ruim, né, Paulo? Mas realmente sei que você ligava diariamente para a Kika para saber notícias vivas. Muito obrigado pela preocupação. O Luizinho da mesma forma, o Marco Aurélio também, o doutor Eduardo também. Um abraço na Vera Valente também, o doutor Rafael, o doutor José Otávio, na Abramed, na Bimo, enfim, todos que estão nesse momento privando de um momento em que nós temos que abordar. E eu fico muito feliz, Luizinho, de ver as nossas entidades aproximantes da política. Quer queira, quer não queira, os acontecimentos eles são decididos em Brasília. É lá que nós vamos decidir o futuro de muitas questões que dizem respeito ao nosso setor. Ao nosso setor. Temos procurado fazer com que as pessoas compreendam que o caminho do populismo não é o caminho. É importante a gente, para tomar decisão, ter informações. Ninguém consegue tomar uma decisão sem ter informações corretas e adequadas. Esta aproximação, eu quero fazer uma referência ao Marco Aurélio e a Flávio, que estão em Brasília, é fundamental. O Marco Aurélio tem circulação em todos os gabinetes, foi chefe de gabinete da Ana Amélia, é respeitado, conhecido, conhece saúde,
e nos oportuniza a orientar deputados a respeito de temas importantes. Nós tivemos na iminência de algumas questões que nos atingiriam diretamente. Um deles foi o piso da enfermagem a R$ 8.000. Isso ia arrebentar com nossas instituições, com os municípios. Então, nós tivemos a oportunidade de articular com a Confederação Nacional dos Municípios e fazer com que houvesse a compreensão que não podia ser daquela maneira, para não dizer diretamente projetos que beneficiaram a saúde. E assim tem vários pisos de segmentos que são justos, merecidos, mas que tem que ter fundo de financiamento. Nós mesmos tivemos a oportunidade de fazer um projeto 5413, que está em andamento lá, que é para sanar as dívidas dos hospitais privados e públicos, filantrópicos e privados também, pagando em 15 anos com serviços 90% desse. E o Luizinho foi relator desse projeto, nós combinamos, esse relator aprovou, já está na CCJ agora, sob o comando do Anderson, e é fundamental a articulação política do segmento nos deputados de cada estado. É fundamental para a gente fazer as pessoas compreenderem a importância disso. Assim foi que nós aprovamos o 13992, que fez com que os hospitais filantrópicos e contratualizados com o SUS recebessem integralmente, bem como as APAES, o contratualizado, mesmo não cumprindo as metas qualitativas e quantitativas. Isso salvou mais de 2.000 hospitais no Brasil inteiro. Isso é reconhecido, fruto de um trabalho conectado com as instituições que nos ajudaram a formatar esse trabalho e também pelo uso das instituições pressionando seus deputados de cada estado, que nós temos interesses diferentes. Meus interesses não são os interesses do vizinho, é do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Interesse comum é fazer com que o paciente seja beneficiado. Então, o que une política, segmento, indústria, distribuidora, o que nos une é o bem-estar do paciente. E, para isso, é fundamental que a gente deixe de lado as diferenças e comece a construir um caminho comum com as coisas que nos aproximam, que são 90% delas. Evidentemente, nós temos que entender que a política é a arte de fazer o possível. Muitas vezes não se consegue fazer o ideal, mas se faz o possível. E, para isso, é fundamental que as entidades que andavam afastadas da política participem efetivamente, estejam lá, colaborando, dando a sua opinião, nos instrumentalizando. O deputado não é obrigado a saber tudo. Eu não sei muita coisa sobre o setor primário, mas eu sou orientado pelo Luiz Carlos Reis, eu sou orientado pelo Geraldo Gergen, são pessoas que são ligadas direto, e a gente é capaz de um deputado bom para o segmento. E assim, em relação à saúde. E nós temos uma bancada esse ano lá muito boa em saúde. Nós temos pessoas muito bem conceituadas que conhecem a saúde, mas que podem ser instrumentos a serviço da sociedade. Veja bem, a função e a finalidade dos nossos segmentos é atender bem ao paciente. E mais do que nunca, nessa pandemia, ficou evidente a importância do Sistema Único de Saúde e também da saúde suplementar. O Brasil só respondeu bem na área assistencial a essa pandemia porque tem uma saúde suplementar muito boa e que precisa ser valorizada e compreendida como necessário nesse sistema de saúde nacional. Evidentemente que precisamos melhorar muitas coisas, mas algumas questões avançaram e avançaram muito. Uma das questões é a telemedicina, a telesaúde. Veio para ficar, mas nós temos que regrar isso para que não seja feito de maneira a aviltar a profissão do médico, que não seja feito por pessoas que não são capacitadas. Então, nós temos que regrar, porque são questões que vieram para ficar. Nós vamos ter que conviver com isso aí. Estou pegando algumas questões que são assim, me vieram aqui como chaves nesse momento e que são de profunda necessidade de nós refletirmos e atuarmos juntos nesse momento. Por isso, nós combinamos de fazer com as instituições, a ANAP, CN Saúde, a própria Sociedade Filantrópica, CBB, FBH, e nós fazermos a seleção dos projetos de urgência imediata, que nós temos que cuidar, ou que nós temos que não deixar avançar, pelo menos, ou que nós temos que avançar, os de curto, médio e longo prazo. É fundamental que a gente priorize algumas questões para que esses projetos caem na mão de pessoas que conhecem o projeto, para ser relator e para poder fazer com que esses projetos ou andem ou não andem. Muitas vezes o não andar é tão importante quanto o andar. E aí não pode pegar todos os projetos, são mais de 2.000 projetos em relação à saúde, mais de 2.000 projetos que nos atingem de uma maneira ou de outra. Os projetos mais bizarros possíveis, mas que implicam em despesa para o segmento. Tanto o prestador, como a indústria, como o comércio, todos eles. É um número muito grande. Então, nós temos que fazer com que a gente possa ser útil na função que está, e essa relação é importante que seja institucional, diretamente com o parlamento. Nosso gabinete tem servido
uma embaixada para todas as instituições. Lá, o Marco Aurélio entra pelos fundos, o Luiz Fernando deve pegar pelos fundos, todos os nossos companheiros da Centro de Saúde também, da mesma maneira, o Bruno e o Breno, o Mirox, da mesma coisa, das filantrópicas. Então, nós conseguimos construir e aprovar projetos ou não deixar avançar pela nossa unidade em cima dos objetivos comuns nossos. É isso, Marco Aurélio. Em linhas gerais, é essa a minha contribuição inicial, de felicidade por ver o segmento entendendo e compreendendo que pode colaborar e tem colaborado muito conosco e tem que participar e está participando, como nunca participou. Obrigado, deputado Pedro, e parabéns pelo seu trabalho. Realmente, o seu gabinete é uma das embaixadas que nós temos em Brasília e talvez as pessoas, durante a pandemia, foram inúmeras vezes que nós lecionamos e nós precisamos do senhor. Então, aqui, publicamente, o nosso muito obrigado. Também ao deputado Luizinho, quem eu passo a palavra, preside a comissão que hoje, como bem falou Pedro, mais de 2.000 projetos, e o Luizinho, desde que assumiu, deu uma celeridade a muitos desses projetos, liderou. Eu digo que o Luizinho ele anteviu, parece que ia acontecer com toda essa pandemia, ele já presidia uma subcomissão antes que a pandemia tivesse chegado ao Brasil, e isso foi essencial para que houvesse um fortalecimento político na tomada de decisões e que a Câmara pôde acelerar vários processos. Então, deputado Luizinho, lhe passo a palavra ao senhor e, de antemão, também já lhe agradeço a sua participação e todo o seu trabalho em prol da saúde. Marco, primeiro, boa tarde a todos. É uma satisfação participar aqui com vocês no CONAP. Você é uma pessoa, uma figura fundamental aqui para a saúde. Tua atuação aí à frente da ANAP tem sido fundamental. A Flávia também tem uma atuação muito grande conosco. Dizer que é uma honra participar com vocês. Eu ainda fico emocionado, Vera, quando escuto o Pedro Westphalen falando, porque é um grande amigo e a gente sofreu aí um pouquinho junto com ele nesse enfrentamento à Covid. Saudar aqui o doutor Rafael, o doutor José Otávio, a Vera Valente, essa grande amiga aí à frente da FENA Saúde. Saudar também conosco os dois representantes. Primeiro, o Wilson da Abramed, que é um grande amigo aqui do Rio de Janeiro, hoje em São Paulo, cedido a São Paulo, e o Fracaro, que nós tivemos a oportunidade, durante a pandemia, de falarmos por diversas vezes. Nosso segmento é um segmento que, o segmento saúde, representa muito dentro do Produto Interno Bruto brasileiro. Ele é um dos maiores empregadores do país. Ele emprega mais até do que a própria Constituição Civil, e o governo federal não enxerga o setor saúde como essa potência que é, né? Às vezes, quando precisa fazer algum tipo de investimento sobre desenvolvimento, emprego e renda, as pessoas pensam logo em desonerar alguns setores, como fabricação de automóveis, como construção civil, não pensam em desonerar e estimular o setor saúde, que além de gerar emprego e renda, é um setor que gera benefício direto à população. Eu fico aqui muito feliz de ver aqui nesse congresso da ANAP, a gente está aqui presente o segmento das operadoras, através da FENA Saúde, da medicina diagnóstica, através do Wilson, da indústria, que é o Fracaro, e os prestadores de serviço com o Rafael e com o Dr. José Otávio, além da presença do Pedro e minha aqui, que nós, na nossa função, primeiro é tentar não atrapalhar. Se o parlamento brasileiro, o governo brasileiro, não atrapalhar as empresas que querem desenvolver no nosso país, a gente aqui já está fazendo um grande serviço ao Brasil. Mas nós temos aí a chance de buscar projetos, buscar um diálogo para avançar. A pandemia foi um pouquinho dessa demonstração. Acho que ela nos ajudou a nos unir como setor como um todo, porque os problemas não afetaram somente o setor público ou o setor privado. O problema afetou a todos. Momento com falta de equipamento de proteção individual, falta de respiradores que nem o público nem o privado conseguia comprar, falta de medicações sedativas anestésicas que nós trabalhamos juntos, e aqui uma honra ter feito esse trabalho tão grande durante a pandemia. Cada fase da pandemia fez com que a gente pudesse ter a oportunidade de ouvir cada um que está aqui conosco participando, mas ouvir o conjunto da sociedade. Eu tive a oportunidade, ao presidir a comissão externa ao longo de 2020, com mais de 100 audiências públicas,
com Pedro Westphalen participando, de falar com quase todas as figuras mais importantes da saúde brasileira. Nós fizemos 100 audiência pública com mais 450 convidados e quero dizer aqui de público, sem gastar um centavo público. Nós jamais pagamos uma passagem, um deslocamento. A nossa comissão tinha um orçamento mensal, eu nunca gastei R$1 do dinheiro da comissão. Trabalhamos com o que nós já temos nos nossos mandatos, inclusive como nós fizemos viagem de deslocamento da Fiocruz ao Butantã, utilizamos nossos recursos do nosso mandato. A comissão nunca, acho que foi a comissão que mais trabalhou na história da Câmara dos Deputados, no período de 1 ano, e não gastou nenhum centavo público diferente do que era destinado aos nossos mandatos. Então, a gente pode entregar muito nesse país. É claro, a gente passa por um momento muito difícil. Eu tenho falado que eu não considero esse o melhor momento para discutir novos projetos, no momento que o país vem no pós-pandemia, tanto mudança tributária, quanto mudança no marco legal, tanto das operadoras de plano de saúde, do setor saúde como todo, saúde suplementar, quanto também na saúde pública. É um momento que a gente está tentando se reorganizar após um momento difícil, que é a pandemia. Esse é o momento de tentar todo mundo juntar os cacos, porque o que valeu em 2020 já não valeu em 2021. Nós vivemos cenários diferentes. E hoje nós precisamos programar um 2022, pelo menos retomando a estabilidade. Tem na Câmara dos Deputados hoje um projeto muito importante numa comissão especial para reformar o sistema de saúde suplementar e que precisa ser reformado, que precisa dar mais acesso à população, né? A grande maioria aqui dos associados da ANAP, eles estão dentro do setor privado e que precisa que ele seja desenvolvido. Precisa que a gente dê acesso a mais pessoas à saúde suplementar no país. E nós precisamos, dando acesso a mais pessoas na saúde suplementar e na saúde pública, nós vamos precisar de mais medicina diagnóstica. Nós vamos precisar de mais indústria de transformação. Nós vamos precisar de uma estratégia nacional de saúde, que é um projeto meu, que é o 2583, que cria uma estratégia nacional de saúde, criando as empresas estratégicas de saúde para favorecer a nossa indústria, as nossas empresas brasileiras, que são empresas que foram estas empresas que resolveram a crise do país durante a pandemia. Foi o estímulo à indústria nacional que conseguiu produzir aqui em território nacional os respiradores que nós precisamos. É aqui na indústria nacional que a gente pode desenvolver a compra de todos os insumos, materiais e medicamentos que o Brasil precisa. E o Brasil precisa enxergar o futuro olhando para o passado, para a pandemia, no que deu errado. Nós precisamos de soberania na área de saúde. Soberania se dá a partir de que um país tem, dentro do seu território, as condições de ter uma indústria de transformação. Nós temos uma diferença muito grande para outros países. Nós temos um território muito grande, nós temos muita mão de obra, nós temos condições de buscar uma soberania nesse segmento. A gente tem que produzir IFA no nosso território. Não é possível que o Brasil tenha que ficar nessa dependência de produção de IFA. Quando a gente falava isso em outros anos, as pessoas não entendiam. Hoje, pós-pandemia, todo mundo fez curso sobre IFA. Todo comentarista de pandemia, apresentador de jornal, já sabe o que significa isso. IFA significa e sabe que significa autonomia. As pessoas precisam ter acesso à saúde. Nós temos um país que tem todos os pré-requisitos para ter uma saúde mais forte ainda e mais qualidade ainda. Precisamos, acima de tudo, de união. Eu tenho pregado isso que quase diariamente como um mantra. União entre os prestadores de serviços, hospitais e clínicas, união com a classe médica, que é quem efetivamente está na ponta ali do serviço, união com a indústria de transformação, para ajudar que a gente tenha mais fabricação nacional para pagar preços melhores e a gente, todos os prestadores, se beneficiam de ter uma indústria próxima. União para ter uma medicina diagnóstica de qualidade, que vai melhorar o resultado do desfecho clínico, que vai diminuir o impacto em cima das operadoras de plano de saúde, que nós precisamos levar mais clientes para ampliar o acesso e ter uma saúde melhor e com uma prestação de serviço mais efetiva. Nós unidos, se a saúde for unida, assim como é a agricultura, nós somos a maior força motriz desse país. A gente precisa buscar união e diálogo. Ter a oportunidade de estar aqui hoje participando, ouvindo um pouco, falando um pouquinho, é a oportunidade da gente caminhar junto. No Congresso Nacional,
como eu volto a frisar, a nossa tarefa maior é não atrapalhar. É claro que no momento de pandemia a gente teve uma proatividade com inúmeras leis, o Pedro citou algumas, eu posso citar a lei nossa que deu acesso às vacinas, a lei que, no momento adequado, impediu exportações de itens, uma lei nossa também que ajudou a liberar recursos parados em todas as prefeituras e estados, a lei nossa, que é o Marco Sanitário, diversas leis que foram oriundas da nossa comissão externa, que ajudaram o país no momento que precisava. Mas nós estamos continuando ajudando o país através de melhoria de marco legislatório na Câmara dos Deputados. É óbvio, como o Pedro falou aqui, tem inúmeros projetos de lei difíceis de serem abordados. A gente está ali na Comissão de Seguridade Social e Família ouvindo a todos, né, e falando sempre a verdade. Alguns não gostam nem de ouvir a verdade, mas não é a hora de a gente discutir piso nacional, não é a hora de discutir alguns projetos que a gente traz mais instabilidade ao mercado. O principal problema do Brasil é insegurança jurídica. Esse é o problema número 1 do país. Isso aqui é um país que qualquer decisão judicial muda qualquer marco regulatório. O país precisa de segurança jurídica, segurança legislativa e de união para enfrentar o que vem pela frente. Da minha parte, o meu gabinete está sempre aberto a todos aqui, todas as figuras aqui têm acesso ao nosso gabinete, à Comissão de Seguridade Social e Família. A gente está sempre disposto a ajudar, a ouvir, a quando discordar, falar que discorda e quando concordar, trabalhar juntos. Mas, acima de tudo, para ouvir e para a gente tentar construir um novo modelo, um modelo que melhore a assistência em saúde do nosso país e ajude a agregar emprego e renda para essa população aí que tem 14 milhões de desempregados que vem sofrendo nessa crise pós-pandemia. Marco, muito obrigado aqui pelo convite. Vou estar à disposição de vocês. Brilhante, deputado Luizinho. Parabéns pelo trabalho, assim como o deputado Pedro. É uma honra ter vocês aqui. Eu vou começar, então, essa rodada desse bate-papo pela Vera Valente, que é diretora executiva da Fena Saúde, uma mulher respeitada aí no nosso meio, aguerrida, e que tem uma presença muito forte sempre nos diálogos. Então, Vera, a palavra está com você. É um prazer ter você aqui também, Vera, com a gente. Obrigada, Marco. Agradeço aí a ANAP pelo convite, meu amigo Antônio Brito. Agradeço a todos, uma honra também estar com essas pessoas todas brilhantes do setor, né, com a cadeia da saúde aqui, todo mundo junto, e meu amigo aí, deputado Luizinho, o deputado Pedro, grandes figuras aí do Legislativo na área da saúde. Então, a gente estava falando das operadoras, o deputado Luizinho deu um resumo fantástico, né? Na verdade, as operadoras, elas funcionam como uma grande caixa d'água que irriga todo o sistema de saúde, né? A gente, dados da própria ANAP, da Abramed, mais de 80% do que os hospitais, que os prestadores faturam, vem das operadoras. A gente cuida aí de uma população do tamanho da Espanha, 48 milhões de pessoas, lidamos com a pandemia, lidamos também com um agravamento, uma segunda onda de pandemia, com custos absurdos em função dos insumos, como o deputado falou. Tivemos, na sequência, lidamos também com vários projetos legislativos, né? O deputado Pedro falou que a política é a arte de fazer o possível, né? E o deputado Luizinho falou de não atrapalhar, mas nós tivemos projetos de lei que poderiam comprometer muito a saúde financeira, a sustentabilidade do sistema, como projetos para suspender reajustes, para não cancelar planos inadimplentes, o 6330, né, que o deputado Luizinho sabe que eu estou nessa batalha, que é um projeto pela incorporação automática de antineoplásicos orais sem avaliação de custo-efetividade, traria um impacto enorme, porque aonde está a grande inovação da indústria farmacêutica hoje está nesse setor, né, como matéria recente do Valor, isso traria enormes impactos ao setor. Então, tudo isso impactando o setor, você tem como consequência um impacto nos reajustes e, consequentemente, uma redução de beneficiários. E o que está claro aqui da fala de todos, o que a gente quer é um aumento do número de beneficiários, né? Então, neste momento, nós temos, como o deputado mencionou, nós temos uma comissão especial lidando com a modernização da 9656, a lei que rege o setor, é uma lei que tem 23 anos,
é uma lei que precisa ser modernizada, mas com muita responsabilidade, olhando a situação atual do país, os reflexos que ela pode ter para o bem e para o mal, e eu vejo que o grande ponto de alinhamento, que beneficia a todos nós, é uma ampliação de acesso. É bom para os prestadores, é bom para as operadoras, é bom para o cidadão que quer entrar no sistema privado, e é bom para o SUS, que se desonera e fica para aquelas pessoas que necessitam exclusivamente do atendimento público. A minha pergunta é, deputado Luizinho, não sei se está me escutando, deputado Pedro Westphalen, como vocês veem dentro da arte do possível, né, que o deputado Pedro falou que a política é a arte do possível, o que é possível nesse momento ser feito para a gente avançar nessa modernização da lei, destravar essa lei e efetivamente colaborar com essa necessidade comum de ampliação de acesso à saúde suplementar, que é, na verdade, uma ampliação de acesso ao sistema privado de saúde. Como vocês veem, o que é possível fazer? Eu acho que a comissão especial tinha um papel fundamental, né, para a gente fazer um novo marco regulatório do setor. Eu acho que isso aí tem um momento muito importante para isso. Né? Talvez a gente precisa maturar um pouco mais. O deputado Irã já fez um pré-relatório, né? A gente que precisa discutir esse relatório em cima dele. Acho que ele está aberto para que a gente possa discutir esse pré-relatório dele, que a gente possa conversar sobre essas medidas. Eu vejo com muita preocupação o momento, né? Todo mundo sabe qual foi a minha opinião no 6330, que acho que nós tomamos uma medida precipitada. A gente trabalhou na Comissão de Seguridade Social, o Pedro Westphalen fez um relatório, nós fizemos uma audiência pública, foi realizado um relatório em separado, para que a gente pudesse ter uma análise diferenciada. Nós conversamos com a indústria farmacêutica, nós fomos atropelados levando isso direto ao plenário. Agora o governo vetou e apresentou uma medida provisória que, sobre a minha opinião, né, ela faz uma abordagem que coloca todas as outras análises no mesmo momento, vamos dizer assim. Ele muda todo o marco legal da agência por meio de uma MP, o que me preocupa, né, porque isso não gera vulnerabilidade para outros governos. Né? Você imaginar que cada governo, em medida provisória, mexa no marco legal através da Agência Nacional de Saúde, isso gera preocupação. Eu olho sempre na frente, meu olhar nunca é um olhar pelo que acontece no imediato, a gente está sempre olhando no futuro, da mesma maneira que está colocando o marco legal hoje com uma situação temporal que talvez possa parecer necessário para essa sangria para o setor de operadoras, que é o 6330, uma outra medida provisória, que significa uma medida provisória, eu quero frisar, que está em vigor, o marco que está em vigor, o que está na medida provisória, da mesma maneira no futuro, isso pode mexer numa medida provisória, mexer no marco tanto para cima quanto para baixo. Então me preocupa o de fazer medidas no setor que não sejam dialogadas, que não sejam medidas que mexam num conjunto das coisas. Acho que nós podemos avançar algo com a comissão especial. Nós precisamos levar uma outra lógica na liberação de procedimentos, materiais, insumos para o trabalho em conjunto com a Conitec, a Anvisa e a ANS. A Vera vem defendendo, né, a formação de uma nova agência com esse aspecto. Acho que a gente tem que discutir isso, maturar essa ideia. Nós precisamos entender qual é o custo-efetividade de cada uma das nossas decisões, tanto para o sistema público quanto para o sistema de saúde privado, mas, acima de tudo, o Brasil precisa trazer para si uma hierarquização clara de procedimentos. Não é possível que nós não temos um marco legal que mostre claramente quem pode fazer aquele tipo de prescrição, qual é o benefício que aquilo pode trazer, porque abre um diálogo. Nós vivemos um momento muito difícil e foi provado aí, está sendo provado, o risco que esse sistema nosso corre quando ele evolui para uma verticalização intensa. A gente está vendo, está olhando ali e vendo as dificuldades de uma verticalização, quando uma verticalização muito grande pode deixar vulnerável um sistema, independente de erro, de acertos, de dolo ou não dolo, que eu não acredito de forma alguma em dolo. Acredito que o que aconteceu é a nossa
cada momento da pandemia nós enfrentamos de uma maneira, alguém acreditou qual é a melhor maneira de tratar, mas os cuidados que a gente precisa ter e o nosso aprendizado, o aprendizado com a questão do 6330, o aprendizado com a falta de insumo que nós precisamos da indústria nacional, o aprendizado que nós precisamos ter os prestadores de serviços fortalecidos, porque na hora que precisa, todo mundo precisa ampliar leito, todo mundo precisa estar presente, então também não pode sufocar o prestador de serviço, né? Nós temos um marco da saúde suplementar que garante reajuste à saúde suplementar e muito desse reajuste não automaticamente vem para os prestadores ou tem uma livre negociação e em algum momento tem algumas dificuldades. A gente precisa olhar o setor e trabalhar como um todo. Vera, tem muito a se fazer, né? A construção de uma agência que possa dar um novo marco legal para as incorporações é uma grande ideia, né? Regulamentar ou desregulamentar um pouco o setor do plano de saúde é muito importante. A Estratégia Nacional de Saúde também é muito importante. Acho que esse conjunto de possíveis soluções nos apontam um novo caminho. Temos que trabalhar em conjunto para oferecer essas soluções para o país. Obrigado, deputado Pedro. Deputado Luizinho. Deputado Obrigada, Pedro, não sei se ele está com a gente aqui. Obrigado, Vera. Eu vou passar a palavra agora, então, pessoal. Eu vou passar para o Rafael e para o Zé Otávio, eles, como os prestadores, falarem um pouquinho, né? E a gente aproveitar aqui o deputado Luizinho, acho que o deputado Pedro está online com a gente também, deve ter, já pedi para o pessoal entrar em contato, né? Mas eu vou passar a palavra para vocês dois, que são prestadores, dois grandes hospitais, para colocar um pouquinho dos anseios e das visões de vocês e a gente aproveitar aqui para ir construindo esse diálogo com o deputado Luizinho e com o deputado Pedro, que vai voltar daqui a pouquinho. Rafael, por favor, Rafael, a palavra está com você. Tá, muito obrigado. Eu já, primeiro, dizer que é uma honra para mim aí estar entre vocês, né? São nomes bastante reconhecidos aí. E é muito reconfortante escutar, né, o discurso dos dois deputados, aí, esse discurso liberal, mas especialmente as palavras do deputado Luiz, não vou chamar de Luizinho porque eu não tenho intimidade aí, me chama muito a atenção, né, o grau de entendimento. Eu sou médico intensivista. Todas essas relações que fizeste com o enfrentamento da pandemia, eu achei que foram muito lúcidas, né? De fato, eu entendo que foi exatamente assim que aconteceu. A pandemia apressou e desnudou determinadas discussões que eram fundamentais de ocorrer, né? Do ponto de vista do setor. Em parte uma pergunta, mas em parte tu já respondeste, eu vou te induzir, Luiz, a tu explorar um pouco mais, porque dentro desse pensamento liberal aí que a gente tem, a gente esperaria que todo o setor representado aqui por todos nós, em todas as suas facetas, fosse capaz, né, de se autorregular, mas a gente está num país que ainda não tem a maturidade da economia, talvez nem a maturidade da democracia para que isso ocorra sem um determinado grau de regulamentação, vamos dizer assim. E aí a minha pergunta para ti é onde é que estaria, né, na tua opinião, o sweet spot, né, o ponto ideal para isso nesse momento, mas já podendo explorar, né, porque eu entendo que ter uma estratégia de saúde que tu disseste é a resposta, né? Então, como essa estratégia vai fazer com que esse pêndulo no futuro consiga parar no lugar ideal e que elementos da reforma da saúde suplementar tu entende que são fundamentais para que isso se equilibre, porque eu me alinho muito com o discurso da Vera aqui, no sentido de que, enquanto, né, a solução passar por um cabo de guerra entre o pagador e o prestador, as soluções vão ser sempre míopes, né? E aí a gente vê o que eventualmente viu. E, ao mesmo tempo, todos os exemplos que tu citaste aí das ações na pandemia mostraram o quanto, eventualmente, uma intervenção bem acertada pode, em última instância, né, sustentar para o paciente um resultado melhor, especialmente com a compreensão de que nós que estamos no sistema suplementar, embora o Mãe de Deus seja um hospital filantrópico, atenda muito SUS, a gente entende que a saúde suplementar tem um papel social muito importante de acesso também e até de descompressão do SUS, né? Obrigado, doutor Rafael. Deputado,
Eu só vou emendar aqui com com o Zé Otávio, daí a gente dialoga sobre os dois temas, né? Mas essa questão, realmente, Zé Otávio, você pegou num ponto muito, Rafael, um ponto, o conhecimento dos nossos parlamentares que a gente trouxe hoje são diferenciados, porque ambos são médicos também e vivem o dia a dia da saúde, tanto na ponta, lá nas suas localidades, como no parlamento. Então, realmente, o conhecimento deles é incrível. Zé Otávio, o que podemos complementar? E daí a gente ouve os deputados a partir da visão dos prestadores, né? Então, boa tarde a todos. É um grande privilégio estar participando desse bate-papo, né? Agradecer a ANAP pelo convite. Fiquei muito bem impressionado com a fala dos nossos deputados, né? Que são muito atuantes aí em relação à saúde, né? Então, é muito gratificante ouvir que realmente são legisladores aí extremamente conhecedores do assunto e bastante responsáveis também, né? A gente sabe aí do desafio da sustentabilidade do sistema de saúde no mundo inteiro, né? E no Brasil é um desafio até maior que vários países, né? E a gente se preocupa muito com vários projetos aí que estão sendo debatidos nas duas casas legislativas, né? Que vão trazer, enfim, ônus aí que acabam prejudicando aí nosso equilíbrio. É tão difícil, né, a sustentabilidade do setor, né? O setor já vinha com grandes desafios e após a pandemia esses desafios foram amplificados, né? Então eu gostaria de saber aí da visão dos deputados como é que fica esses projetos aí que estão tratando dos pisos, da redução de jornada, né? Nós somos empreendimentos aí com mão de obra intensiva, né? O grande volume de profissionais aí são da enfermagem e do jeito que os projetos foram propostos, realmente o setor vai se desorganizar totalmente, vai faltar mão de obra e as instituições vão ficar inviáveis aí do ponto de vista de sustentabilidade, né? Então, eu gostaria de saber como é que está o cenário aí de evolução desses projetos aí, tanto na Câmara, no Senado. No Senado, me parece estar um pouco mais adiantado, né? Então, como é que a gente pode esperar aí a evolução dessas discussões aí até o final desse ano? Enfim, qual que é o cenário aí que vocês enxergam que vai evoluir? Deputado Luizinho. Posso, Marco? Pode, deve. Então, vamos lá. Vou começar assim de trás para frente, que sempre me facilita o raciocínio. Vou começar aqui respondendo ao Zé Otávio. Os projetos de lei sobre pisos salariais, a grande maioria está na nossa comissão, na Comissão de Seguridade Social e Família, e eu já conversei com todos, então aqui eu não estou falando nada que os sindicatos, todos os grupos de pressão não saibam. Todos os projetos de lei que tratam de pisos, enquanto estiver na Comissão de Seguridade Social e Família, eles vão estar ali retidos sobre a nossa égide da comissão, que eu acho que não é esse momento para a gente discutir questão de piso salarial. Então, eu estou retendo todos eles. Acho que não é momento de discussão. O Senado tem uma discussão sobre questão do piso da enfermagem. Eu acho que isso não vai evoluir no Senado esse ano ainda, mas acho que nós vamos ter muita dificuldade de conter esses projetos no ano que vem, ano de eleição. Vou sendo sincero, porque no ano de eleição é um ano sempre com muita vulnerabilidade ao populismo. Então, acho que nós vamos ter um trabalho, e aí o Marco, nós aqui que ajudamos o setor saúde, vamos ter um trabalho dobrado para segurar esses projetos no ano que vem. E aqui eu estou falando, como você abordou, Zé Otávio, de que o impacto acaba... Alguém acha que aumentando abruptamente o salário vai gerar postos de trabalho? Não, vai gerar desemprego, falência de empresa, fechamento de postos de trabalho, mas, infelizmente, é difícil o diálogo no país. Eu acho que, nesse momento, vocês estão relativamente seguros, porque nós estamos à frente dessa condição. Precisamos ver como vai ficar no ano que vem. De qualquer maneira, qualquer projeto aprovado no Senado, ele deve vem para a Câmara, e aí a gente trabalha para tentar conter e segurar. Mas, num ano de eleição, é muito difícil. Se isso for a plenário, a gente tem uma vitória. Eu quero ser aqui sincero, porque é uma das características que eu tenho na vida, de ser honesto, sincero e correto com as coisas com que a gente se compromete. Levando a plenário, a gente tem muita dificuldade. Então, como o Pedro Westphalen falou lá no início da fala dele, às vezes até a gente jogar parado já é uma grande vitória, porque evitar que isso evolua. Voltando aqui respondendo diretamente ao Rafael de algumas questões que ele colocou. Primeiro, eu acho que o marco legal
da saúde suplementar ele pode evoluir. Primeiro, nas modalidades de planos de saúde que possam ser vendidos. Sou um grande defensor do plano ambulatorial, né? Tirando claramente a questão da emergência 12 horas, que eu acho que é o que contamina o plano ambulatorial, alguns planos que são vendidos com emergência 12 horas e acaba enganando a população. A população é enganada porque precisa de um atendimento maior que 12 horas, tem que internar particular, isso gera demanda de defensoria pública, acaba sempre em judicialização. Então, acho que é plano ambulatorial, e ambulatorial é hospitalar. Nada impede, acho que a gente, além do plano ambulatorial, pode vender planos e projetos específicos. Acho que a gente precisava evoluir para isso. Eu cito como um dos exemplos o plano obstétrico. Nada impediria de uma família fazer um projeto para uma gestação. Eu fico olhando, Marco, como o nosso sistema tão pouco liberal e essas pessoas que fazem defesa do consumidor não sabem o que defende. Uma mãe, desde que nasce o seu filho, eu vejo aqui pela minha esposa, pelas pessoas que a gente convive, ela começa a guardar o dinheirinho dela para pagar a festa de 1 ano do filho. Mas ela não pode guardar o dinheirinho dela para pagar um parto, porque ela não tem essa modalidade. Ela não consegue mais hoje pagar uma maternidade privada. Não tem mais isso no Brasil, porque se tiver uma demanda de UTI neonatal, ninguém vai assumir esse custo. Então é possível sim a gente criar um plano obstétrico e atuar isso de uma forma, quando a pessoa divide, de alguma maneira, a gente, com mutualismo, a gente consegue dividir e fornecer essa conta e dar mais acesso aí para a maternidade, para as pessoas que queiram investir. A pessoa pode gastar o dinheiro na festa de 1 ano do filho e não vai gastar no seu parto. Não tem lógica. O nosso modelo ele é tão regulamentado que ele está levando as pessoas para fora do modelo. Esse é um exemplo claro de onde a gente pode avançar no nosso marco legal. Eu acho que a questão da Estratégia Nacional de Saúde é um projeto de lei da minha autoria inspirada no que a gente tem no setor de defesa, que a Estratégia Nacional de Defesa faz com que empresas no nosso território, empresas nacionais, possam disputar processo licitatório com mercadoria feita no Brasil, na verdade, não é um termo na mercadoria, né? Produtos feitos no Brasil, e que possam disputar com produtos feitos no exterior ou empresas que fizeram esses produtos no exterior, com vantagem, inclusive, em processos licitatórios, até diferença de preço de 10%, 20%, se for nacional, vai ganhar a licitação. Somos o maior comprador em saúde do mundo. O SUS é o maior comprador do mundo. Se a gente consegue fazer uma compra programada de algum medicamento, de algum insumo, a gente pode fazer uma compra programada de respiradores para distribuir no país e para programar para 5 anos. E a pessoa que vai fazer o investimento sabe que vai ter aquele fluxo de caixa de entrada para poder se alavancar, para pegar um empréstimo, para criar mais geração de emprego e renda e gerar soberania para o nosso país. Porque é impossível que a gente precise importar máscara da China. Isso é uma vergonha. É uma vergonha para um país como o nosso, com 14 milhões de desempregados. Então, a Estratégia Nacional de Saúde ajuda o desenvolvimento da indústria brasileira, e a indústria brasileira potente nos ajuda a geração de emprego e renda, e no futuro ajuda a baratear essa compra. Algum momento as pessoas, todo mundo, não foi o Brasil, achou que como era muito barato fabricar na China e na Índia, ótimo, não precisamos de ninguém, vamos fabricar na China e na Índia. Quando fomos tomados por uma pandemia, todos descobrimos que eles iam fazer o que quisessem com preço. Então, nós precisamos de uma indústria nacional forte. E essa parte da Estratégia Nacional de Saúde, o novo marco legal da saúde suplementar é essencial. Acho, e eu tenho falado isso, eu não conheço no país nada, nenhum item, nenhum sonho de consumo para milhões de brasileiros que possam entrar no mercado, como o número de brasileiros que podem entrar na saúde suplementar, uma estimativa de até 50 milhões de pessoas que são potenciais clientes no país, que podem estar aí vendendo, entrando pelas diferentes formas da saúde suplementar. E vejo, obviamente, que nós precisamos, nesse momento, conter toda essa discussão de piso, mas eu tenho falado, apesar de médico, eu tenho falado isso para depois alguém não me cobrar.
nós precisamos criar um novo marco regulatório, principalmente para a profissão de enfermagem. O país vive um problema com o número de escolas de medicina, com pessoas formando no exterior, porque nós temos uma cultura baseada na atenção médica, que não é desta maneira nos Estados Unidos e na Europa. Todo o atendimento pré-hospitalar americano e europeu é feito pela enfermagem. Toda a classificação de risco e primeiro atendimento nos Estados Unidos e na Europa é feito com a enfermagem. O médico, ele se valoriza mais ainda quando você tem um enfermeiro na ponta que possa desempenhar um pré-atendimento, que possa desempenhar um atendimento e a gente possa não escalonar um piso nacional, mas que a gente possa escalonar diferente utilização de um profissional de enfermagem. Ele vai ajudar a gente não ter essa cultura de médico de qualquer maneira, médico cubano, venezuelano, médico formado no Paraguai. Antigamente era o uísque falsificado do Paraguai, agora a gente tem médico falsificado no Paraguai, é um negócio de maluco no Brasil. Então, é inacreditável o que a gente vive aqui. Então nós precisamos enxergar esse assunto, não através de piso, mas através de valorização também de um profissional que pode resolver um problema grande na atenção básica e também no custeio da saúde suplementar. Então, acho que são essas minhas falas aqui, tentando abordar a colocação do Zé Otávio e do Rafael. Muito obrigado, deputado Luizinho. Eu não sei, eu estou aguardando o Pedro aqui, mas vamos lá, a gente vai aproveitando esse bate-papo do senhor, viu, deputado? E aí a gente sai dos prestadores hospitalares e vamos, então, agora para a prestação de serviço da medicina diagnóstica e para a indústria, né? Eu vou passar a palavra, então, para o doutor Wilson, que é um carioca, assim como o senhor, né, emprestado para São Paulo, e depois nós vamos ouvir o Paulo Fracaro. Doutor Wilson. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu agradeço a você, Marco, o convite, agradeço ao Eduardo Amaro, Antônio Brito, a Evelyn, e parabenizo aí pela organização do CONAP, que vai ser um sucesso. Para mim é uma honra estar aqui acompanhado aqui desses colegas de painel, também da Vera, e eu acho que muitas coisas foram faladas. A atividade do deputado Luizinho e do deputado Pedro Westphalen, o Luizinho honrando os cariocas, né? Eu estou aqui com o meu sotaque de carioca, eu estou no momento no Rio de Janeiro, liderando a Comissão de Seguridade Social e Família com brilhantismo, e como se isso não fosse suficiente, liderando também a Comissão Externa da Covid. E olha que nós todos somos testemunhas de que eles trabalharam forte. Eu sei que o Pedro esteve ao lado do Luizinho, e nós somos muito gratos. Eu quero aqui só acrescentar que, além dos projetos de lei, que foram esses todos que vocês já mencionaram, e que foram apoiados pelo Pedro, pelo Luizinho, eles nos ajudaram também nos nossos contatos para a gente superar as nossas barreiras com a Anvisa. O Luizinho nos ajudou a ter audiência com o presidente da Anvisa, o Barra. O deputado Pedro Westphalen nos acompanhou lá, Luizinho já não pôde estar conosco, e fomos resolver problemas com a Anvisa. A Anvisa foi fundamental, porque, para vocês terem uma ideia, até agosto, cerca de 23 milhões de RT-PCR foram realizados. E desses, quase 17 milhões pela iniciativa privada. Nem todos ainda pela saúde suplementar, mas pela iniciativa privada. Então, eu não tenho dúvida que nós podemos complementar a atuação do SUS, que também tem sido motivo de elogios, mas nós tivemos um papel essencial. Eu acho que muitas coisas já foram faladas aqui. Eu queria aproveitar a presença do Luizinho e do nosso Pedro para trazer um ponto novo aqui, que é a reforma tributária. E eu sei que você, Marco, tem atuado também bastante junto com outras entidades. Nós somos um setor essencial, nós representamos o setor de saúde e não podemos ser mais onerados. Então, depois um pouquinho do Luizinho e do Pedro, como é que está a situação, se vocês têm conseguido nos ajudar com relação a isso. Então, para eu não me estender muito, Marco, eu abro a palavra aqui com a tua autorização para o nosso querido Paulo Fracaro. Estou autorizado, Marco? Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Obrigado a todos. Obrigado por esse convite. E, caros deputados Luizinho, Pedro Westphalen,
Eu acho que na área política existem dois mundos. Um, aqui o deputado Luizinho, o deputado Pedro Westphalen vive, e outro que são os que trabalham dentro do governo. Por que eu falo isso, né? O deputado Luizinho deu o exemplo dos ventiladores, que foi uma grande demanda no início da pandemia. Aliás, nós começamos o mês de março do ano passado, com 4 fabricantes e aquela luta para se tentar conseguir os ventiladores no mundo. No final de agosto, final de julho, início de agosto, deputados Luizinho e Pedro Westphalen, nós já tínhamos 10 fábricas de ventiladores. Em setembro do mesmo ano, o governo emite um comunicado que não tinha mais interesse em ventiladores. E as fábricas, tá bom, ficaram com seus estoques. Em fevereiro desse ano, com o agravamento de uma possível segunda onda, o que o governo faz? Libera a importação dos ventiladores, sem perguntar o que as 11 fábricas ou as 10 fábricas brasileiras teriam ou não condições de fazer os ventiladores. É uma loucura isso. O governo hoje ele é muito mais ágil para liberar a importação do que pensar num fortalecimento da indústria nacional. Agora, senhores, olha o que eu vivi ontem. Ontem foi dia 6. Me liga o presidente de uma multinacional chamado Varian, uma empresa que há 4 anos ganhou uma licitação do governo federal para fornecer 80 ou 100 aceleradores lineares, com a obrigação de, no máximo em 2 anos, ter uma fabricação local aqui no Brasil. Eu fui no lançamento da pedra fundamental, se não me engano, aqui em Valinhos, e ontem esse senhor presidente da Varia me informa que estavam fechando a fábrica no Brasil. E por que estavam fechando? Porque todos os concorrentes que ele tem são empresas internacionais fora do Brasil. Então, o hospital, quando vai comprar um acelerador, se ele comprar o produto lá fora, ele é isento de tributos. Mas se ele compra o da Varian, ele tem que pagar todos os tributos. Como consequência disso, a Varian não consegue ter preço para competir com seus concorrentes sem pagar tributos. E por 4 anos ele tentou mostrar ao governo esta dificuldade que a empresa dele teria se continuasse pagando os tributos. E aí, senhores, como representante dos fabricantes, eu trago esse tema que a gente traz há mais de 8 anos, que é a falta da isonomia tributária. Falta essa que foi caracterizada na Constituição de 88, que deu essa prerrogativa para os hospitais públicos e beneficentes, quando comprarem um produto lá fora, eles não precisam pagar o tributo. Mas quando comprarem aqui dentro, de acordo com a Receita Federal, eles terão que pagar o tributo. Aí vem uma história, caros deputado Luizinho, caro deputado Pedro Westphalen. Eu acabo descobrindo que nesses projetos de lei, vocês têm um concorrente maior que todo mundo, que é a Receita Federal. Porque, com muita luta, nós conseguimos convencer o senador Roberto Rocha de colocar na PEC 110 a isonomia tributária. Ou seja, eu não quero tirar a vantagem do importado, eu só quero dar para o nacional a mesma vantagem que o importado tem. E o que o senador, há 2 semanas, nos avisou? Que a Receita Federal pediu para ele tirar do PEC 110 essa isonomia.
senão não passaria. Mas é uma loucura isso. Ou seja, a Receita passa a ter uma força maior do que vocês, deputados e senadores. Então, senhores, o que eu falo? Que cada vez mais, deputado Luizinho e deputado Pedro Westphalen, eu sinto que fabricar no Brasil é loucura. As pessoas já esqueceram rapidamente a crise que nós tivemos de abastecimento de produtos no início da pandemia, quando 95% das máscaras eram importadas. Hoje, 50% somente é importado, mas as empresas que investiram na fabricação do não tecido para a fabricação das máscaras estão tentando concorrer com produto importado sem pagar tributos, o importado, e eles não estão conseguindo. Os ventiladores estão nas prateleiras. Agora, os aceleradores lineares, onde o Brasil era a única fábrica da América Latina, tem a sua fábrica encerrada depois de 4 anos de investimento de milhões de dólares e não conseguiram sucumbir a essa legislação imposta para a Receita Federal. Mas, no fundo, caros deputados amigos, tudo isso está explicado, porque há 4 anos atrás, quando o governo quis comprar os ventiladores e exigiu que que o vencedor montasse uma fábrica, foi uma decisão do quê? De governo. Não foi uma decisão de Estado. Os governos saíram, os que entraram não têm o compromisso de continuar com aquele projeto. Então, meus caros deputados Luizinho e Pedro Westphalen, para a indústria nacional que eu falo, que está fabricando aqui no Brasil, sobreviver, precisamos ter política de Estado e não de governo. Porque eu já estou com 4 ministros da saúde. Então, se o ministro atual pedir para a indústria fazer alguma coisa, não iremos fazer, porque a hora que ele sair, o outro que vai entrar não tem o compromisso da continuidade. Então, senhores, que bom que eu tenho esse espaço para esse desabafo. Era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado, senhores. Obrigado, Paulo. Deputado Pedro, passo a palavra para o senhor, depois para o Luizinho, falar um pouquinho sobre essa questão tributária trazida aqui pelo Wilson e pelo Paulo Fracaro. Acho que, Marcos, tanto o Wilson quanto o Paulo manifestaram as suas angústias, que são as nossas angústias. Esta instabilidade, estas mudanças que acontecem sazonalmente. Nos últimos 12 anos, nós tivemos mais de 22 ministros da saúde. Isso é impossível de ser. O último ministro que teve estabilidade de 3 anos e meio foi José Serra, quando conseguiu implementar o genérico, o medicamento genérico, foi um passo importante para o país. De lá para cá, é uma troca sistemática de ministros, não se tem a manutenção de uma política de Estado, em hipótese alguma. Não tem cabimento fazer uma empresa vir para o Brasil, se instalar e não dar nenhuma competitividade para ela. Né? São questões de segurança nacional. E a pandemia, um dos legados dela, foi tornar isso muito transparente. Como é que a Abramed, a BIM, que são entidades representativas de um segmento que trabalha com uma insegurança jurídica, uma insegurança política, não tem como. Nós tivemos na iminência de um colapso de não ter anestésico no Brasil. E isso, nós tivemos estoque para 2 dias. Foi um absurdo. Quase morremos lá no parlamento, Luizinho, eu e mais os companheiros, tentando, e conseguimos fazer que viesse do Uruguai para cá, medicamentos, procurou, não tinha naquela ocasião. A penalização da nossa indústria é permanente, é consequente, quando não se busca ainda criminalizar o nosso pessoal. Então, algumas questões ficaram evidentes de ser de segurança nacional. Olha, se faz com que haja abertura de indústria para produzir respiradores e depois não se sustenta isso aí, não tem quem aguente essa mudança. Isso precisa acontecer no Brasil. Aliás, nós sempre estamos à espera de um salvador para governar o Brasil. Assim foi com o Jânio Quadros, assim foi com o Collor de Mello, assim foi com o Getúlio Vargas,
assim foi com o Lula, assim foi com o Bolsonaro. Nós temos que ter um sistema político estável, que quem entre e governe normalmente, sem ser um salvador da pátria, nem homem que por si só vai conseguir governar. Ninguém governa sem conversar com o parlamento, com o centro, não tem como. Felizmente, o presidente Bolsonaro está entendendo isso agora, está compreendendo que é importante ter uma coalizão para poder governar o Brasil. Nós temos que mudar esse sistema político de que nós esperamos que um salvador venha poder fazer com que ele salve. Não vai salvar. Nós temos que escutar os segmentos, nós temos que entender a necessidade. Essa reforma tributária, da maneira como foi proposta inicialmente, ia matar o setor de saúde, ia acabar com nossos hospitais. Não tem como. Nós não aguentamos 1 centímetro mais de oneração e tributação, não aguenta mais. O Dória em São Paulo tirou os 18% do ICMS, foi uma se não há uma reação segmentar, ia ser um desastre. Ia replicar nos outros estados também. Quer dizer, houve uma reação forte, houve um recuo, e aí se chega a um senso normal. Então, o que nós precisamos fazer é nessa relação política com o segmento, fazermos a nossa parte. Mas, realmente, às vezes, a gente perde um pouco a esperança pela incompreensão, e o Paulo Fracaro foi muito feliz em dizer 2 mundos. O mundo é quem governa e o mundo é quem está lá, conhecendo o setor e sabendo o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve ser feito nesse segmento. Mas eu acho que a gente consegue avançar sim, apesar de tudo eu tenho muita esperança. Acho que nós avançamos bastante esse ano, nós conseguimos avançar bastante, aprovamos projetos importantes, deixamos de fazer projetos que nos prejudicariam avançassem também, conseguimos fazer, as 4 confederações representativas estão conversando muito, isso é muito importante, não conversavam tanto como estão conversando, e nós temos parte dessa aproximação. Eu sou vice-presidente da Confederação Nacional de Saúde, mas fui homenageado pela CNB, pela ANAP e pela FBH, porque eu entendo que eu estou lá para servir a saúde. As nossas confederações todas têm 98% de proximidade, só nos afasta 2%. Só que esses 2% é o que era colocado na mesa em relação a projetos que são comuns a todos. Mas que os avanços que nós tivemos foi fruto, primeiro, da importância de ter representação. Segundo, de compreender que os nossos problemas são majoritariamente iguais e que as soluções passam pela união de todos. Um abraço a todos vocês aí, eu acho que a minha colaboração é nesse sentido. Agora, a reforma tributária me preocupa sobremaneira. Nas condições que estavam, não pode acontecer, nós temos que lutar muito para poder fazer com que o Congresso entender que o segmento de saúde, que é o segundo segmento que mais emprega no Brasil, são dados que as pessoas não sabem disso aí, que mais emprega é o setor primário. Bom, segundo, é o setor de saúde. Nós somos responsáveis por 9,5% do PIB nacional. E aí vai indústria, vai hospital, vai consultório, vai laboratório, vai distribuidora. Só para ter uma ideia da dimensão disso aqui, 50% das cargas que passam para o aeroporto de Guarulhos são referentes à saúde. É muito grande o negócio, é muito grande o processo. Quem mais, na pandemia, que aumentou o emprego foi a saúde. Foi a saúde. E nós não somos tratados com o devido respeito pela importância que o segmento tem na economia nacional. E tem que ser. Nós temos que respeitar a indústria brasileira, nós temos que dar estabilidade para eles, previsibilidade, pelo menos previsibilidade do que fazer. As empresas privadas investem quase 18% em pesquisa, em inovação. O governo investe 1,5% no máximo, quando investe. Os nossos laboratórios investem um horror em pesquisa, e é importante investir em inovação para poder crescer em tecnologia. 18% de seu orçamento são investidos nisso aí. Os nossos hospitais fazem pesquisa e essas questões não são valorizadas, não são quantificadas. Quando vai, por exemplo, inventar um novo medicamento, nós temos que entender por que isso aconteceu. Então, a visão de que o sistema de saúde ele é um todo, não é só o hospital filantrópico, não é só a UPA, é sistema de saúde complementar, é indústria. Por isso que nós estamos com a ideia de fazer em Brasília uma coisa maior, muito maior, para englobar toda a saúde e discutir saúde como um todo. Obrigado, Pedro. Pedro, eu vou já dar encaminhamento aqui para o final, e antes de passar a palavra para o Luizinho, até para ele falar um pouquinho também sobre a reforma tributária e fazer a sua análise final, eu quero dizer que nós, da ANAP, juntamente com todas essas entidades aqui, reconhecemos que o protagonismo que a saúde tem ganhado nos últimos anos, a gente se deve muito a vocês, que é o primeiro mandato de vocês como parlamentares federais,
e vocês têm assumido um protagonismo e levantado a bandeira da defesa da saúde de uma forma que muito nos orgulha. E nós estamos aí, em cada reunião regional que a gente faz, destacando esse trabalho desses deputados que têm defendido a bandeira da saúde em Brasília. Ano que vem é um ano de eleição. E nós, se um dia quisermos ter uma saúde mais forte, a gente precisa atuar como atua o segmento do agro, valorizar quem trabalha pelo nosso setor, levarmos aqui, eu gostei muito que o Rafael e o Zé Otávio fizeram um comentário sobre a capacidade e o diálogo que vocês apresentaram aqui para nós. Isso é muito importante nós disseminarmos dentro dos nossos hospitais, dentro das nossas áreas de atuação, para levarmos para o segmento de saúde quem merece, sim, o nosso apoio, porque nos apoia durante os 4 anos aí em Brasília. Então, da nossa parte aqui, eu creio que falo em nome de todas as entidades, vocês realmente nos representam e nos enchem de orgulho. Deputado Luizinho, encaminhando aí para os finalmente, porque senão a gente vai avançar muito aqui, eu sei que a agenda de vocês também é uma agenda tumultuada, então, de antemão, já quero lhe agradecer e dar a palavra ao senhor. Marco, eu que agradeço o convite de estar aqui. O Fracaro hoje não está com aquele fundo bonito dele, que tem um fundo do mar ali, todo bonitão, hoje não está ali, ele está com um fundo sóbrio, né? Mas, brincadeiras à parte, a reforma tributária, qual reforma? Qual reforma que nós estamos falando? Que nós começamos trabalhando juntos na reforma em que era o projeto em que o relator designado foi Aguinaldo Ribeiro. Nós trabalhamos muito para o Aguinaldo abrir a exceção para a área da saúde na reforma tributária, e o Aguinaldo nos atendeu, né? Tivemos a oportunidade, junto com a ANAP, com o Marco Aurélio, com o Pedro, fazer uma visita a São Paulo, conversar com o setor, e a gente conseguiu uma vitória muito grande. Agora nós tivemos uma reforma de imposto de renda, né? E aí uma proposta que foi na Câmara, a gente fez um trabalho específico para desonerar os profissionais liberais, que era um problema muito grande para a classe médica. Eu trabalhei especificamente para isso, para redução de alíquota de imposto de renda. Agora nós temos um outro projeto no Senado, né, que traz novamente problema dentro do nosso setor. A gente viu aí a guerra com essa mudança de postura do governador Dória, taxando aí com ICMS. Quer dizer, todo dia o nosso setor é atacado, faz mais diferente frente no conteúdo tributário. Conheço muito essa situação da Varian, né? A Varian tem tentado fazer um esforço até para entregar os seus aceleradores lineares e tem dificuldade com o Ministério da Saúde. E o Frácaro fez uma fala muito importante sobre o que significa um programa de Estado. Para fazer um programa de Estado, por isso que eu estou propondo uma estratégia nacional de saúde. A gente entender o que é importante estimular. Dentro do nosso projeto Estratégia Nacional de Saúde, tem lá dentro, e a gente pode terminar de deixar isso mais claro se não estiver claro, a condição para que a indústria nacional venda com carga tributária menor do que está lá fora. Não é igual, é menor. Essa é o cerne do nosso projeto de empresa nacional de saúde, das empresas estratégicas de saúde. Não é para vender com a mesma carga tributária que lá fora, é para vender com uma carga mais baixa. Tem que estimular para comprar aqui e não para comprar lá fora. Infelizmente, e aí eu quero dizer, a Receita Federal não manda na Câmara, a Receita Federal não manda no Senado. Ela intimida, ela tenta nos intimidar, ela tenta barrar os projetos. Eles vão lá e vão até o presidente Bolsonaro e seja o Bolsonaro, o Lula, a Dilma, e vão lá e colocam o parecer deles. Olha, tem perda de receita, tem isso, tem aquilo, pela visão míope arrecadadora, e não a visão de país. Mas eles são a Receita Federal. A atribuição deles não é entender o país como um todo. Eles são um órgão de arrecadação. O que precisa é que o Ministério da Economia e o ministro entenda que ele não é escravo da Receita. Ele precisa, como um todo, entender de que forma, não aquela medida imediata daquela isenção, o que aquilo vai trazer no futuro de geração de emprego e renda em arrecadação. Ou nós vamos continuar fazendo a opção de pagar auxílios do que gerar emprego e renda no nosso país. Porque essa é a opção que nós estamos fazendo nos últimos anos. Precisamos mudar essa opção nossa e fazer o estímulo de desenvolvimento da indústria nacional. Eu
particularmente, já enfrentei o Ministério da Economia e fomos vencedores. Das 3 vezes que eu tive a oportunidade de botar na Câmara, eu fui vencedor nas 3 do governo, inclusive com derrubando o veto presidencial, porque não é possível a miopia que vege a Receita Federal ao Ministério da Economia. Mas, mais que isso, nós temos uma parcela de culpa. Nós temos que buscar a autonomia do Ministério da Saúde. É mais importante o Ministério da Saúde autônomo, com continuidade, do que um banco central. Porque nós não temos uma política pública de saúde consolidada nos últimos anos. Eu estou desde 2013 como gestor público. Eu fui tentar fazer uma conta aqui, eu estou no 9º ministro, se eu não me engano. No governo Bolsonaro são 4, no governo Temer foram 2, 6, e no governo Dilma foram 3. Nós temos 9 ministros em menos de 8 anos ou 9 anos. É um ministro por ano. Não há política pública que resista a isso. Aliás, nos últimos anos, 30, 40 anos no Brasil, só o ministro Serra conseguiu ficar 4 anos. Então, nós precisamos de autonomia para o ministro da Saúde para implementar uma política pública de qualidade, porque isso vai fazer a diferença. Nós precisamos de uma estratégia nacional de saúde, porque isso vai fazer a diferença. Esses são projetos de Estado e vão perpassar as nossas gerações. Cada um de nós vai poder ter a oportunidade de colocar um tijolinho, de ajudar um pouco, mas é um projeto de Estado, não um projeto de um governo, até porque todos nós temos as nossas opiniões convergentes e divergentes de qual seja o governo, mas o que nos converge é a saúde. Por isso, eu faço aqui, mais uma vez, o apelo, como o Pedro falou, como o Marco falou, da necessidade de nós termos um instituto, uma instituição que una, que possa trabalhar convergindo a saúde, porque as nossas pautas são as mesmas. Quando eu vou ajudar a BIMO, quando eu vou ajudar a Abramed, quando eu vou ajudar a ANAP, a Fena Saúde, a Abrange, quando eu vou ajudar os servidores da saúde do Estado do Rio de Janeiro com um plano de cargo, carreira e salário, com 30 anos de salários defasados, nós estamos ajudando o paciente, é o nosso brasileiro que precisa de um atendimento, é isso que vai nos convergindo. Por isso nós precisamos estar unidos, porque cada um tem a sua dor. Quando a dor é de um, o outro está assistindo. E isso aqui na agricultura é diferente. Quando a dor tiver na ABIMO, é a dor da ANAP junta, precisa entrar junto nessa guerra. Por isso nós precisamos de um instituto, de uma instituição que nos una para que a gente possa enfrentar cada uma dessas forças com o que significa a força do segmento de saúde. Eu, um dia, numa discussão lá do projeto de Revalida, eu fui duro e fiz uma fala. Você imagina se todos os médicos brasileiros cruzassem um braço, o que aconteceria no país? O que acontece se o setor saúde parar? Nós temos mais força do que qualquer outro setor. Só precisamos de união e precisamos de políticas públicas de continuidade. Marco, conte conosco, mande um abraço ao nosso presidente Eduardo Amaro, um abraço ao Antônio Brito e muito obrigado por esse convite, estou sempre à disposição. Muito obrigado, deputado Luizinho. O senhor realmente tem sido só aí... Só para complementar o que o Luizinho disse ali... Não, eu vou passar a palavra para o senhor agora, deputado Pedro, para o senhor fazer as suas considerações finais. O Luizinho foi brilhante na exposição dele, e a importância desse Instituto em Brasília que você quer fazer é porque nós somos passageiros. E se forma um corpo técnico permanente para poder subsidiar isso aí, mesmo que a gente saia, permanece o conhecimento que tem que ser feito. É isso aí. É simples assim. Obrigado, Marcos. Obrigado, deputado Pedro. Obrigado, deputado Luizinho, a todos aqui que estão aqui com a gente. Foi muito bom ter. A hora passou muito rápido, era para ser 1 hora. Eu ainda vou... Alguém mais quer fazer alguma colocação final aí? Eu vou abrir a palavra rapidamente para todos, né? Vera, Wilson, rapidamente. Só agradecer, acho que a gente, com os 2 deputados aí à frente da saúde, a gente tem chance de fazer uma modernização que o setor precisa. Deputado Pedro, deixa eu só te contar, eu trabalhei com o ministro Serra e fui responsável por implantar a política de genéricos no Brasil, fui gerente-geral da Anvisa e implantei essa política de sucesso, ampliou acesso a medicamentos, agora o desafio é ampliar acesso ao sistema de saúde. Então, acho que essa é uma batalha mais importante ainda, porque para você ter uma prescrição, você precisa ter acesso ao médico. Então, a gente tem uma batalha importante aí. Muito obrigada, Marco. Obrigada aí, ANAP, pelo convite. Wilson.
Também agradeço o convite, cumprimento a todos aqui que estiveram ao nosso lado. Queremos aumentar o acesso, sim, Vera, estamos junto com a Finança Saúde, mas lembrando sempre que precisamos manter a segurança dos nossos beneficiários. Deputado Pedro Westphalen, deputado Luizinho, vocês nos dão muita segurança. Vocês são os nossos homens de confiança aí em Brasília. Por favor, não se afastem de nós. Boa noite a todos. Boa noite. Rafael? Eu queria me juntar aí a quem me antecedeu, dizendo que é muito reconfortante realmente escutar os dois deputados falando e que fique claro aí que o tamanho da responsabilidade, né, que a gente deposita em vocês aí para nos ajudar a seguir fazendo essa mudança desse setor aí que tanto é necessário. E muito obrigado pelo convite por estar com vocês. Obrigado, Rafael. José Otávio? Olha, foi um privilégio participar dessa sessão aqui. Realmente, os nossos deputados são pessoas incríveis, conhecedores da saúde, nos defendem e conte conosco também. Realmente, a saúde é muito forte, como o deputado Luiz falou. Realmente, nós temos aí muito poder e precisamos estar unidos aí para fazer as coisas acontecerem e ocupar o nosso espaço. Então, foi muito bom. Parabéns a todos aí. Muito obrigado a toda a equipe da ANAP, obrigado a Flávia, que é minha parceira em Brasília, Tatiana. E para encerrar, eu vou deixar aqui a palavra com o nosso decano da mesa, Paulo Fracaro. Pedro, quando você estava com Covid, eu rezei muito. Eu fui egoísta, mas eu não pensei em você, não pensei na saúde brasileira, você entendeu? Que você tinha que sobreviver. E estou muito feliz. E, deputado Luizinho, a hora que você entrou, eu falei, mandou o filho dele representando ele aí. Não vamos ter nada para ouvir. Senhores, toda vez que eu participo numa reunião como essa, eu pergunto, o que eu vou fazer na segunda-feira? Se eu não tiver resposta, eu sinto que eu perdi tempo. Mas eu vejo que na segunda-feira, teoricamente, teremos muitas coisas a serem feitas. E obrigado por tê-los, deputado Luizinho, Pedro Westphalen, junto conosco, e aos amigos que participaram, muito obrigado de poder dividir nossas angústias, experiências e esperanças. Um beijo a todos e um ótimo feriadão aí. Obrigado, Marcão. Obrigado, pessoal. Um bom feriado a todos. Gente. E foi um prazer ter estado com vocês aqui. Tchau, tchau. Muito obrigado. Um abraço.